Olá, meus alunos, professor Diego aqui na área para mais uma aula de matemática. O conteúdo dessa aula de hoje, nós vamos falar do descritor número 1 do SAEB, que trabalha a identificação de figuras semelhantes por meio das suas proporcionalidades. Acompanha comigo aqui no slide. Quando eu estou falando de figuras semelhantes, eu estou falando de figuras onde vai manter os seus ângulos, ou seja, a condição de existência para que duas figuras sejam semelhantes é que os ângulos sejam congruentes. E essa palavra congruência, matematicamente falando, significa igualdade. Isso quer dizer que um ângulo de 30, uma figura menor, se eu ampliar essa figura, eu preciso manter o mesmo ângulo de 30 graus. Ok? Para que isso aconteça, os lados precisam ser proporcionais, correto? Então, se eu tenho um lado de uma figura com um ângulo de 30 e o lado de 4, eu vou aumentar essa figura. O ângulo continua sendo 30, mas eu posso ter um lado agora igual a 8. Ou seja, só tem a condição de figura semelhante quando eu tenho ângulos congruentes e lados proporcionais. E essa proporção, ela precisa ser sempre ou maior ou menor que 1. Maior que 1 quando eu tenho uma ampliação de uma figura e menor que 1 quando eu tenho uma redução. Aí vocês me perguntam, professor, e por que não pode ser igual a 1? Porque quando eu tenho uma razão de semelhança ou uma proporcionalidade igual a 1, eu tenho figuras congruentes. Ok? Onde eu tenho lados iguais e ângulos também iguais. Aí não é uma semelhança, correto? Então, a gente precisa manter os lados, mas, aliás, voltando, a gente precisa manter os ângulos, mas os lados, eles podem aumentar ou diminuir. Exemplo disso é o que vocês conseguem ver aqui nessa imagem, onde eu tenho um triângulo ABC, com medidas igual a 6, 8 e 10, e eu tenho do outro lado um triângulo A', B' e C', com medidas 3, X e Y. Eu consigo descobrir quais são esses valores de X e Y? Consigo, mas primeiro eu pergunto a vocês, essa minha figura, ela é uma figura semelhante? Pensa comigo, observa os ângulos que estão dentro delas. Não foi identificado, mas tem lá um risquinho de um lado, um risquinho lá do outro lado. Eu tenho dois risquinhos aqui numa figura, eu também tenho dois risquinhos lá na outra figura. Eu tenho três risquinhos numa figura, eu também tenho três risquinhos na outra figura. O que essa imagem diz para nós? Que houve uma ampliação ou uma redução dessa figura, mas os ângulos manteve os mesmos. O que vai acontecer com os lados? Vão ser proporcionais. Então, observa, eu tenho aqui um lado igual a 6. No outro desenho, eu tenho um lado igual a 3. São proporcionais. A quanto? 6 dividido por 3 dá quanto? Dá 2. Então, para eu descobrir os outros lados que está faltando, eu tenho um lado igual a 8. Se eu dividir por 2, vai dar quanto? 4. É a medida que está faltando lá do outro lado. Embaixo, eu tenho uma base valendo 10. Se eu dividir por 2, vai dar quanto? Vai dar 5. É o lado que está faltando lá do outro lado. Então, é isso que a gente precisa entender quando eu estou trabalhando com essa proporcionalidade entre figuras semelhantes. Porém, o que às vezes cobre em algumas questões não é nem esse fator de proporção, mas o que acontece quando eu tenho um lado valendo x e o outro lado valendo o dobro de x? O que acontece com a área ou com o volume? Vamos resolver algumas questões que envolvem isso aqui para a gente entender e não errar nas avaliações que a gente vai fazer daqui para frente. Acompanha comigo cada questão. A questão número 1 está falando assim, ó, uma lata de leite em pó, em forma de um cilindro reto, possui 8 centímetros de altura com 3 centímetros de raio da base. Vamos fazer o desenho dessa lata? Está falando que é uma lata cilíndrica. Então, eu posso fazer isso aqui, ó, tá? Isso aqui representa para mim um cilindro, tá? E a base do cilindro é sempre uma base circular, ok? Então, tá aqui. Essa altura aqui é igual a 8, tá? 8 centímetros. E eu tenho um raio aqui, ó,
valendo 3 centímetros, correto? E aí falou assim, ó, uma outra lata de mesma altura, só que o raio é o dobro, tá? Então vamos pensar o que acontece com a lata. A lata ela mantém a mesma altura, só que agora é uma lata bem mais larga, né? Então ela manteve a altura e dobrou o raio, tá? Então tá aqui o desenho da nova lata, ó. Manteve essa altura igual a 8 e o raio que antes era 6, antes era 3, dobrou, foi para quanto? Foi para 6, tá? E ele quer saber o que aconteceu com o volume, correto? Vamos lá lembrar de algumas situações de geometria espacial aqui, ó, do sólido geométrico. Quando eu for calcular volume, o volume de qualquer sólido geométrico é dado por isso aqui, ó, área da base vezes altura, correto? Se esse meu sólido geométrico tiver um bico, o que é um bico? Aquele biquinho mesmo, lá em cima, ó. Se ele tiver um bico, eu vou pegar esse volume e vou dividir por 3. Mas não é esse caso. Os casos que tem bico é somente pirâmide e cone, tá? Agora, eu faço uma pergunta. E essa área da base? Que base é essa? A base é redonda. Então, eu tenho uma área da base igual a πr ao quadrado, que é a área do círculo vezes a altura. Vou substituir os valores. Ó, π, não vou preocupar com ele, eu vou levar, tá? O raio vale 3, então vezes 3 ao quadrado, vezes a altura que vale 8. E eu vou resolver somente essa parte, ó, tá bom? 3 ao quadrado, que vai dar quanto? Vai dar 9. Então, eu vou manter isso daqui. Ah, professor, você não vai multiplicar? Não, não. Por quê? Porque lá na frente eu quero saber quanto que isso aumentou. Então, quando eu deixo isso aqui, depois eu faço as simplificações. Talvez eu possa dividir π com π, 8 com 8, e isso fica mais fácil, tá bom? O mesmo acontece para essa outra figura. A única diferença dela é que agora eu tenho um raio maior. Então, mantenho π, tá? Vezes o raio que é 6, 6 ao quadrado, vezes a altura que é 8, manteve a altura. E a mesma coisa eu vou resolver somente essa parte ao quadrado, a potência, tá? 6 ao quadrado dá 36, tá? Vezes 8. Lembrando que isso aqui tudo é uma multiplicação. Observe, e aí vocês vão entender o motivo de eu não ter simplificado. Então, se eu quero saber quanto que aumentou, eu vou pegar o volume do maior, que é π vezes 36 vezes 8, e vou dividir pelo volume do menor, que é quem? Que é π vezes 9 vezes 8. E aí está aqui o motivo de eu não ter multiplicado antes, ó. Porque π com π eu cancelo, 8 com 8 eu cancelo, vai sobrar para mim somente 36 dividido por 9, que vai dar quanto? 4. Então, 4 o quê? 4 vezes maior, ok? Então, é isso que está acontecendo com o volume. E aí, eu levo em consideração o seguinte, lembrando que o raio dobrou. Então, cuidado para a gente não pensar que o seu volume também dobra, ou se for a área também dobra. Então, a gente precisa ter atenção quando isso está falando, tá ok? Vamos para a questão número 2 e a gente entender isso aqui. Questão 2 está falando assim, ó. Abaixo estão ilustrados 4 paralelepípedos retângulos e suas respectivas dimensões. Então, eu tenho aqui, ó, cada um com as suas medidas. E está perguntando quais desses paralelepípedos são semelhantes. Observa uma coisa, quantas medidas eu tenho aqui? Ó? Eu estou vendo 3. Observe, eu tenho a largura, eu tenho a altura, eu tenho o comprimento. Então, para ser semelhante, ela precisa ter uma constante proporcional igual na altura, no comprimento e na largura. Vamos para as alternativas? Está falando assim, ó, será que as figuras 1 e 2 são semelhantes? Pensa comigo, ó, a base vale 4. Base vale 4? Opa, aumentou? Diminuiu? Não. Então, elas não são semelhantes por causa disso. Professor, mas são iguais. Lembra do que eu falei lá no início. Os ângulos precisam ser iguais, mas os lados precisam ser proporcionais, tá bom?
Então, a letra A não é. Letra B está falando assim, ó, figura 2 e 3. Pensa comigo, ó. Esta frente vale 4, aqui vale 2. Opa, deu uma diminuída. Essa altura vale 6, aqui vale 3. Opa, diminuiu também. Esse comprimento aqui vale 4, mas olha esse comprimento aqui, vale 4 também. Então, não pode ser, porque ele precisa também ter diminuído, tá? Letra C está entre as imagens 3 e 4. Vamos pensar, ó. A frente 2, a frente 2. Opa, já vai parar, porque não pode ser iguais, precisam ser proporcionais. Então, também não é a letra C. A letra D está falando assim, ó, 1 e 3. Vamos pensar, ó, na figura 1 essa frente vale 4 e na figura 3 vale 2. Opa, deu uma diminuída, ó. Então, de 4 diminuiu para 2, então quer dizer que diminuiu 2 vezes, tá? Vamos ver o outro lado. Olha essa altura aqui, ó, vale 6 e essa altura de baixo vale 3. Diminuiu também, ó, de 6 diminuiu para 3, então quer dizer que diminuiu também 2 vezes, ok? Vamos pensar, esse comprimento aqui, ó, vale 8, esse aqui vale 4, opa, vale 8, foi para 4, diminuiu também o quê? 2 vezes. Então, observa uma coisa, quanto às suas dimensões, as figuras 1 e 3, elas são o quê? Proporcionais, ou seja, elas são semelhantes. Eu posso afirmar isso porque ela teve essa mesma constante proporcional em todas as medidas. Mas vamos ver a 2 e a 4? Observa a 2, ó, de 6 para 3, ok, de 4 para 2, ok. E olha o que aconteceu com o comprimento. De 4 ele foi aumentar, enquanto os dois lados estão diminuindo. Então, não é também a letra E. Então, a questão número 2, a alternativa correta é a letra D. Vamos para a próxima questão. Questão 3 está falando assim, ó. Um cubo de aresta 2 centímetros. Acompanha comigo aqui, ó. Um cubo nada mais é do que um quadrado tridimensional, onde eu posso desenhar ele mais ou menos assim, ó. Ok? Ele é um quadrado tridimensional, tá? Então, se eu fazer isso aqui, eu tenho o desenho de um cubo. E nesse cubo, eu tenho todas as arestas valendo o quê? Iguais, tendo a mesma medida. Então, se a gente pensar, qual que é o volume do cubo? É comprimento vezes largura vezes altura, que nesse caso é tudo igual, então é igual a 2 vezes 2 vezes 2. Então, eu tenho aqui um cubo de volume igual a 8 centímetros cúbicos, correto? E aí, falou também que um outro cubo cuja aresta é o dobro do primeiro, ok? Então, ó, eu tenho agora um cubo um pouco maior, tá bom? Então, vou representar o desenho dele aqui também, tá? Então, eu tenho um cubo aqui um pouco maior, de aresta igual ao dobro, tá? Então, se o primeiro tem uma aresta igual a 2, o dobro de 2, esse aqui vai ter uma aresta igual a quanto? A 4, tá? Aí eu quero saber o seguinte, o que acontece com o volume? Tá? Então, agora, 4 vezes 4 vezes 4, então, ó, 4 vezes 4, 16, 16 vezes 4 é quanto? 64 centímetros cúbicos. Gente, o volume de 8 foi para 4, foi para 64, aumentou quantas unidades? É só pegar o volume maior e dividir pelo volume menor. 64 dividido por 8 vai dar quanto? Vai dar 8. Então, o que aconteceu com o volume? Aumentou 8 vezes. Ou eu posso falar que é 8 vezes maior. Professor, mas eu posso fazer isso aqui sem estar a multiplicação? Eu posso. Posso também pensar nas simplificações, ou seja, eu vou pegar o volume final, que é 4 vezes 4 vezes 4, e vou dividir pelo volume inicial, que é 2 vezes 2 vezes 2. E aqui a gente vai simplificando, ó.
4 dividido por 2 dá 2, vezes 4 dividido por 2 dá 2 também, vezes 4 dividido por 2 dá 2. Então, ó, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2 vai dar quanto? 8. Observa que é a mesma resposta que a gente tinha encontrado ali em cima, tá? Eu até prefiro fazer pelo método simplificando, porque nesse caso aqui, os valores foi baixo, mas imagina se eu estivesse trabalhando com números maiores, eu ter que dividir milhões aqui, então ficaria um pouco mais difícil, tá? Vamos para a questão 4, ver o que é essa questão 4. Fala para nós. Observa que eu tenho aqui, ó, abaixo, mostra a figura entre duas pipas semelhantes. Tá vendo? Será que são semelhantes? Para serem semelhantes, os ângulos aqui, ó, precisam ter a mesma medida, correto? Porque eu já estou vendo que os lados são proporcionais. Observa, de 30 foi para x, eu preciso descobrir o valor de x, deve ser isso que está pedindo. E a altura da pipa menor, ó, de 75 foi para quanto? Para 100, correto? O que está pedindo? Considerando as medidas conhecidas das duas pipas, o comprimento x mede em centímetros. Então, será que temos que transformar? Não, está tudo em centímetro, ó. Então, não vou precisar transformar nada, correto? Posso pensar o seguinte, ó, de 30 foi para x, assim como de 75 foi para 100, correto? Eu posso pensar nisso. E aqui eu tenho, ó, uma razão, outra razão, e uma igualdade entre duas razões eu chamo o quê? De proporção. Ah, mas é difícil fazer essa multiplicação, e eu posso pensar numa simplificação, ó. 75 e 100, dá para dividir por 5, eu posso ir dividindo, tá? Mas eu já tenho aqui que 75 e 100 são divisíveis por 25. Então, eu posso fazer essa divisão por 25 logo, onde eu vou manter, ó, 30 sobre x, correto? E do outro lado, ó, 75 dividido por 25 vai dar 3, e 100 dividido por 25 vai dar quanto? Vai dar 4. Aí agora eu faço a multiplicação cruzada, tá bom? X vezes 3, eu tenho aqui, ó, 3x, que é igual 30 vezes 4, 12, 3 vezes 4 dá 12, mais o zero do 30, 120, né? E aí que o 3 que está multiplicando passa dividindo, eu tenho 120 dividido por 3. É fácil fazer isso? Muito fácil, eu vou pegar só o 12, ó. 12 dividido por 3 dá 4, e pego o zero do 120 e traz para cá. Então, quer dizer que aquele lado ali da pipa, que é essa medida que a gente está encontrando, é igual a quanto? A 40, tá? Professor, precisava fazer esse cálculo todo? Não, eu poderia ter pensado assim, ó, qual foi a razão de proporção dessa altura aqui, ó? De 75 ela foi para 100, ó, aumentou quanto? Então, se a gente pensar nesse fator de aumento, eu posso fazer essa multiplicação aqui também, tá bom? Vamos ver isso na questão número 5. Questão 5 traz assim, ó, o quadrilátero ABCD é semelhante ao quadrilátero EFGH, ok? Se é semelhante, e essa figura está mostrando ângulos, observa, ó, ângulo de 55 graus, e aqui também é de 55. Aqui, ângulo de 120 graus, aqui também de 120. Aqui, de 155 graus, aqui também foi para 155. Aqui de 30 graus e aqui também é 30 graus, ok? São figuras semelhantes porque os ângulos são congruentes. E os lados vão ser proporcionais. Observa, de 5 foi para 10. E aí, esse lado aqui vale 16, ela é proporcional a esse lado, ó, que eu vou chamar de x. Duas maneiras da gente fazer. Uma, igual ao anterior, que a gente fez a questão 4, e outra pensando nesse fator de proporção, tá vendo? Vamos pensar comigo, ó, de 5 foi para 10, então eu posso fazer assim, ó, de 5 foi para 10, é igual, e de x foi para quanto? Para 16, então eu vou pensar nisso aqui, ó.
tá? De x para 16. Multiplicando cruzado, da mesma forma, ó, eu tenho 10 vezes x dá 10x, que é igual a 5 vezes 16 dá 80, correto? E o 10 que está multiplicando passa o quê? Dividindo. Então, eu tenho assim, ó, 80 dividido por 10, posso cortar 0 com 0, 8 dividido por 1 é igual a quanto? A 8, tá? É uma resposta que eu poderia encontrar dessa forma. A alternativa correta é a letra A. Mas se a gente, na hora da prova, a gente não pensar nisso aqui, tem uma maneira muito mais fácil, ó. De 5 foi para 10. Aumentou quanto, ó? Então, quer dizer que essa constante proporcional está aqui, ó. 10 dividido por 5 é igual a 2, ok? Então, se o outro de x foi para 16, então eu só pegar o meu 16 e dividir por essa constante proporcional, que é 2. Então, 16 dividido por 2 vai dar quanto? Vai dar 8. Observa que ambas as formas de fazer eu encontro a mesma medida, correto? Então, numa questão de prova, vocês pensam qual é a melhor maneira de você chegar nesse resultado final. Volta aqui comigo. Então, observa que essa questão número 5, a segunda maneira de resolver, se a gente pensar nessa constante proporcional, ela até facilita os meus cálculos e diminui o tempo da gente fazer aquela questão, correto? Meus alunos, eu espero ter contribuído com vocês em mais esse conteúdo e bons estudos a todos.